Nesse mês de julho, a gente quer compartilhar com vocês o tema Descansando na Graça. Diga comigo, Descansando na Graça. Nós vamos trabalhar nesse assunto com base no livro que o Pai tem liberado para nós e, particularmente para a minha vida, fez um efeito bombástico. Após o Pai liberar para o meu coração o texto de 2 Coríntios, pode colocar para mim, por favor, 2 Coríntios 5, 21. Esse texto, literalmente, ele mudou a minha vida, mudou a minha história e me levou a entender o que é a justiça de Deus. E a partir daí, eu comecei a viver uma realidade espiritual diferente. E não é diferente da sua vida, obviamente, porque você está ouvindo essas mesmas coisas. E na medida que você vai tomando posse dessas verdades e vai aplicando isso na sua vida, você consegue também avançar nesses princípios básicos e simples das Escrituras. A Bíblia diz assim, pois foi por nossa causa, vamos ler juntos esse texto? Foi por nossa causa que Deus... Amém? O Pai tratou Jesus como um pecador, aquele que não tinha pecado, Jesus. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, tomou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nós nos tornamos a justiça de Deus aqui na terra. Quando já viram algum filme da Marvel, né? Liga da Justiça, já viram esses filmes assim, não? Quando já viram? Super-heróis, Superman, já viram? Então, é mais ou menos isso. O Pai literalmente nos capacita a viver uma vida sobrenatural. Você pode repetir sobrenatural? Porque essa vida sobrenatural te capacita, literalmente, a viver na dimensão que o Pai quer para você no dia a dia, em todos os momentos da sua vida. Então, se tornar a justiça de Deus é você, literalmente, receber da parte do Pai uma capacitação sobrenatural para viver aqui nessa terra. Porque você não é dessa terra. Amém? A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você precisa tomar essas verdades e literalmente não só imaginar, mas crer que isso é real. Espiritualmente falando, é essa dimensão. Como a gente diz que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural. Consegue entender isso? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades do mal. Toda vez que a gente quer entender as coisas espirituais de uma maneira natural, você não consegue entender. E quando você quer transformar a sua vida, né, num estilo de vida próprio seu, né, viver do seu jeito, lá na frente você vai ter algumas dificuldades. Por quê? Porque o Pai não quer que você viva no seu estilo. O Pai quer que você viva no estilo da palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, acredite nisso, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus tem solução para tudo. E a primeira das coisas que o Pai faz conosco, quando a gente vem para o reino de Deus, é tratar com o nosso eu. Diga, eu. Esse é o maior problema da nossa vida. Eu estou sendo bombardeado nesses dias acerca disso. E eu quero liberar para você aqui de uma maneira bem prática a palavra que o Pai colocou no nosso coração. E toda vez que você tem uma missão importante, ontem, essa madrugada não conseguia dormir. Quando eu sou tomado por algumas coisas, eu não consigo dormir. E eu fico ali ouvindo, lendo, né, e recebendo a parte do Pai. E aí, literalmente, quando eu vou ver, Sandro, já é 4 horas da manhã. Aí para eu não ficar acordado sozinho, eu começo a mandar mensagem para os irmãos às 4 horas da manhã. Se eu não durmo, ninguém dorme. Certo? Mas a causa é boa. Não é insônia, não. Pode ficar tranquilo que eu não posso fechar os olhos. Se eu fechar os olhos, eu durmo em qualquer lugar. Para mim, dormir é tão tranquilo. Eu sou tão privilegiado nessa questão do sono, que se eu fechar os olhos aqui no púlpito 5 minutos, já estou roncando. A Kátia é pior ainda do que eu. Né? Então, é um privilégio que o Pai nos dá, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme.
Tem alguns que dormem no culto achando que Deus vai dar. No culto, não. Mas vamos lá. Então, eu quero encorajar você nessa manhã a crescer na sua vida cristã. Quantos querem crescer? Amém? E o Pai hoje deu aqui algumas ferramentas para você, que em breve você vai se encaixar também. Presta atenção nisso. Quanto maior a distração, aliás, quanto maior a sua missão, maior será a distração. Você pode reparar que tudo quer cooperar para tirar você do foco, para tirar você daquilo que o Pai tem para a sua vida. Você já reparou isso? Não? Então, Satanás usa de todas as maneiras para tentar tirar você do foco. Então, os nossos olhos naturais, muitas vezes, estão vendo coisas, né? Eu quero ajudar você a entender isso. Às vezes, pelos seus olhos naturais, você vê coisas. Mas você precisa pedir ao Espírito Santo para você não olhar com os seus olhos naturais. Amém? Eu vou repetir, porque isso ficou muito claro para o meu coração. Os seus olhos naturais vão levar você a estar vendo coisas, né, contemplando coisas, mas você, a partir do momento que você nasce de novo, que você ganha um coração novo, você é uma nova criatura, você não pode olhar com seus olhos naturais. E vou explicar melhor para você entender. Porque a distração, muitas vezes, vem para tirar os nossos olhos, os olhos das coisas espirituais. Então, o nível que o Pai quer nos levar é você aprender sempre que existe o natural, mas eu preciso olhar o que está por trás. Amém? Isso chama-se discernimento. O justo viverá do quê? Da fé. Então ele não pode olhar, ele não pode ver as coisas com seus olhos naturais. Eu quero tratar de uma maneira bem clara para o seu coração, porque às vezes nós sofremos, você vai ver porque nós sofremos nessa vida, porque nós tratamos as coisas de uma maneira natural, em todos os aspectos. E por conta disso, a gente não consegue enxergar o que o Pai quer fazer lá na frente. Amém? Quando você olha de uma maneira espiritual, à luz das Escrituras, ou seja, o que a Bíblia está dizendo, vai levar você a ver o que ninguém está vendo. Amém? Pode ver. A gente olha para algumas pessoas na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu chefe, seja quem for, você fala assim, essa pessoa nunca vai se converter, porque você está olhando para os olhos naturais. Amém? Ou seja, quando você começar a olhar com os olhos espirituais, você vai começar a orar e ver essa pessoa transformada, curada e servindo a Deus. Amém? Você está aqui hoje porque alguém te viu com os olhos espirituais. Não é verdade, Lili? Quantos anos, Lili? Você ficou olhando com os olhos espirituais para esse moço aí? 30 anos. 30 anos. Até o dia que Deus tocou e transformou. Ficou melhor do que já era. Ele já era bonzinho já. Era um bom menino. Né? Mas ficou melhor com Jesus. Amém? Então, você pode repetir comigo? Eu não posso ficar olhando com os olhos naturais. Eu preciso olhar à luz das Escrituras com os olhos espirituais. Em nome de Jesus. Por isso que esse texto que nós lemos aqui, 2 Coríntios 5:21, que é um texto que nos encoraja a olhar de uma maneira espiritual a justiça de Deus. Eu vou explicar melhor para você sobre isso, antes de entrar no assunto que eu quero liberar para você aqui, no nome de Jesus, e você possa entender o que o Pai tem para você. Amém? Então, tudo faça. Como é que é? Até Jesus, olha só. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você sempre terá duas escolhas: continuar ou recuar. Amém? Até Jesus teve essa oportunidade, mas ele disse, contudo, se faça a tua vontade. Amém? Ele pediu, se for possível, afasta de mim esse cálice. Portanto, que se faça a tua vontade. E ele escolheu fazer a vontade do Pai. Amém?
Sempre onde tiver a sua vontade humana e a vontade de Deus, escolha fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E acredite, na maioria das vezes, a vontade de Deus vai contrariar a nossa vontade. Amém? Você pode encorajar seu irmão, dar essa boa notícia para ele. A vontade de Deus vai contrariar a sua vontade. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos juntos? Então, só para alinhar para o seu coração aqui, quando a gente fala sobre descanso da graça, o descanso que o Pai quer dar para nós, está muito envolvido no nosso dia a dia, está muito envolvido com as questões do nosso dia a dia. Nós somos tomados muitas vezes por muito estresse, cansaço, desgaste físico, emocional, espiritual. Nós somos muitas vezes tomados por uma ansiedade muito grande. E por não sabermos como lidar com isso, nós vivemos muitas vezes debaixo de muitas enfermidades no nosso corpo. Começa a aparecer todo tipo de enfermidades por conta de todo esse desgaste e estresse que a gente tem muitas vezes. Mas eu quero aqui só retomar uma lembrança, que nas lives eu compartilhei muito sobre isso, nós vamos avançar nisso, que a ansiedade tem 3 elementos principais. Pode ser que você esteja vivendo isso, ou você conhece alguém que esteja vivendo isso. O primeiro elemento é a insegurança, a percepção de que algo ruim vai acontecer. Olha só que interessante. O desamparo, não há nada que eu possa fazer. E o isolamento, não há ninguém que pode me ajudar. Esses 3 elementos muitas vezes tomam conta do nosso coração de uma maneira às vezes silenciosa. A maioria das pessoas vão passando o tempo, começa a se isolar de situações, circunstâncias. E a insegurança, ela leva a pessoa a achar que tem algo ruim que vai acontecer. Quantos já passaram por isso? Tiveram essa sensação, né, que alguma coisa ruim ia acontecer. Deixa eu ver aqui. Quantos seres humanos tem aqui? Deixa eu ver. Ah, tá bom, só para saber. Então, e às vezes, para a gente não saber lidar com essas situações, nós somos tomados por isso. E pior ainda, quando a gente não tem amigos de verdade. E amigos espirituais. Porque você pode ter todo tipo de amigo. Você pode ter amigo de boteco. Pode ter ou não pode? Pode. Pode ter amigo de viagem. Ah, vamos viajar. Tem gente que gosta de viajar. Tem amigos que gostam de tomar café na padaria, para tudo que é lugar. Podemos ter. Mas nós podemos ter amigos também que falem para nós a verdade à luz das Escrituras. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Amém? Ou seja, a verdade está nas Escrituras. Acredite nisso. Então, quando esses 3 fatores se alinham, a ansiedade acontece. Mas qual é a verdade sobre a insegurança, o desamparo, o isolamento em relação a um cristão? Embora um cristão possa sentir inseguro, a realidade é que ele está muito seguro. Você pode dizer para o seu irmão, você está muito seguro. Acredite nisso. Você está muito seguro, em nome de Jesus. Então, a promessa do Senhor é que podemos nos achegar ao trono da graça e, em tempos de necessidade, tudo o que precisamos é entender sobre a graça de Deus. Quando nós entendemos sobre a graça de Deus, o que é graça, e você mergulhar nisso, muda tudo, irmãos. Vocês vão ver aqui que são coisas tão simples e práticas, eu quero que o Espírito Santo coloque dentro do nosso coração, e que se você tiver essa consciência e essa paciência, você vai viver momentos maravilhosos na sua vida. Eu estou vivendo exatamente dessa maneira. Acontecem coisas ao meu redor, acontecem coisas na minha vida, em que o Pai fala para mim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim, acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Então, e de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ansiedade é resultado de uma crença errada a respeito da graça e da bondade de Deus. Se a gente não entender a bondade de Deus, se a gente não entender o que é graça, nós vivemos debaixo de uma ansiedade. É uma crença errada. A maioria das pessoas que vivem debaixo de uma ansiedade excessiva, ela está literalmente dizendo, Deus não me ama. E quando você entende o amor de Deus, você entra num descanso. Amém? Então, presumimos que só seremos ajudados com base no nosso merecimento. Então, a nossa tendência, muitas vezes, é querer fazer alguma coisa para Deus, é querer fazer alguma coisa para a sociedade, é querer fazer alguma coisa para alguém para ser aceito por Deus. Deixa eu dar para você uma boa notícia aqui. Você não precisa fazer nada para Deus, para você ser aceito por Ele, porque Ele já te aceitou. Amém? Você não precisa fazer nada para que Deus ame você mais ou menos. Esse é o nosso estresse, o nosso desgaste, da gente achar que tem que fazer alguma coisa para Deus para ser aceito. E é isso que Satanás muitas vezes faz conosco. Ele nos engana quando ele diz para nós que nós precisamos ser reconhecidos, que nós precisamos ser valorizados, que nós precisamos, de alguma maneira, ser visto por alguém. Você não precisa ser visto por ninguém. A Bíblia diz que você entra no seu quarto, lá no Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu pai, que te vê em secreto, e o teu pai te recompensará. Que maior recompensa do que você ouvir a voz do Pai? Que maior recompensa de você saber que você é amado por Ele, do jeitinho que você é? Amém? Você se sente amado? Hã? Você se sente amado por Deus? Hã? Porque, pelo que a gente já passou na vida, muitas vezes podemos correr essa situação de que, pelo que tudo que nós já passamos, a gente tem essa fala no nosso coração, né? O diabo falando, tá vendo? Se Deus amasse você mesmo, você não teria ter passado tudo isso. Mas o diabo se engana, sabe por quê? Porque tudo que você passou foi para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e para você abençoar a vida de outras pessoas. É só você usar tudo que você já viveu e pedir a graça de Deus para abençoar outras pessoas. Amém? É tipo assim, eu já passei por isso, eu sei como é isso, mas Deus me alcançou, me transformou e eu posso te ajudar. Amém? Está claro isso, irmãos? Estou conseguindo transmitir alguma coisa no seu coração ou não? Então tá bom, glória a Deus, é o Espírito Santo que está fazendo isso mesmo. Então, a ansiedade é resultado de uma crença errada a respeito da graça e da bondade de Deus. Se presumirmos que somente seremos ajudados com base no merecimento, o resultado é insegurança, desamparo e isolamento. Por quê? Nós somos convencidos disso. E quando isso não acontece na intensidade que a gente gostaria que acontecesse, a gente fica frustrado. Você reparou que a maioria das nossas frustrações está focada em a gente colocar expectativa nas pessoas? É verdade ou não é? Hã? Nós ficamos frustrados porque nós colocamos expectativa nas pessoas. E as pessoas são perfeitas? Hã? Não. E aí, onde a gente fica triste, cabisbaixo, borocochô, essas coisas todas. Borocochô, ninguém nem sabe o que é borocochô, né? Procura no Google que tem. O Pai quer que você viva num descanso. A vontade de Deus é que vivamos em um completo descanso. Quando falamos de descanso, evidentemente, não estou falando de deixar o trabalho e viver passivamente. Quando as pessoas acham que é descanso, não vou fazer mais nada da vida. Não, não, não. Esse descanso te capacita a fazer a vontade de Deus sem nenhum estresse. Amém? Olha como é interessante isso. Então,
aqui está se referindo à vontade do Pai para a nossa vida. Não viver passivamente, antes viver de uma maneira como o Pai quer. Muitos filhos de Deus ainda vivem cheios de ansiedade, de angústia, de preocupações. Isso os tira do descanso e é mal aos olhos do Senhor. Ele deseja que vivamos em paz e no descanso. A vontade de Deus é que você tenha paz. Diga comigo, paz. Paz. E descanso. Está claro isso? Você vai entender mais para frente aqui, no nome de Jesus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 4, verso 9 a 11, diz assim: portanto, nos resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. Portanto, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, vamos repetir juntos? Esforcemo-nos, pois, para entrar onde? Nesse descanso, naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. A ordem do Senhor é que nos esforcemos. Tem coisas que você precisa se dedicar um pouco mais, pedir mais consciência, pedir mais revelação, pedir entendimento do Pai para você entrar nesse descanso. Esse texto de Hebreus é o único lugar no Novo Testamento onde se diz que devemos nos esforçar. É o único lugar, porque os outros não falam sobre isso. Mas veja que é o esforço para entrar num descanso. Porque depois que você entendeu que o Pai tem para você um descanso, você vive debaixo da graça. E essa graça te capacita a literalmente a viver uma realidade diferente. É tipo assim, vem a má notícia e você sabe que você está debaixo de uma graça e já tem solução para isso. Amém? Vem uma má notícia de uma enfermidade, fez lá um exame, como você sabe o que significa estar debaixo da graça de Deus, você pega esse exame e diz o seguinte: é mais um testemunho que eu vou contar. Amém? Mas o que significa isso, pastor? É a revelação que você tem de Jesus como aquele que provê todas as coisas. É o texto depois lá de 2 Coríntios 5:21 que eu citei para você. É crer nele, olha lá, é crer que ele está no controle e vai agir. É crer que ele está no controle e ele vai agir. A pergunta é, ele age ou não age? Age. A Silvana está aí, não? A Silvana não, é a Simone, né? Simone, isso, Simone. Tudo bem, Simone? Simone veio outro dia aqui, só lembrar disso, com um diagnóstico de que sofreria uma carga rápida, é isso? Tiraria todos os seus dentes da parte inferior, que estava mole e os dentes iriam cair todos eles. E ela veio aqui crendo que a graça de Deus poderia tocar na vida dela. E, pela misericórdia e graça do Pai, nós oramos. E quando ela voltou ao dentista, o dentista ficou espantado que a carga óssea dela aqui tinha enrijecido e não vai precisar fazer mais nenhum implante. É a graça do Pai. É a graça do Pai. No nome de Jesus. É isso, filha? E ela me ligou na semana seguinte, chorando, feliz, né, porque o Pai, naquele dia, naquele domingo, mudou a realidade dela de uma maneira sobrenatural. É confiar que o Pai tem sempre o melhor. Amém? Por que o Senhor sempre associa isso a milagres? Porque milagres é um dos benefícios que o Pai nos dá para entrarmos no descanso. Amém? Quando já viveram milagres, deixa eu ver. Já viveram milagres na sua vida? Então, milagre leva você a um tempo de descanso, no nome de Jesus. Descanso é uma posição de vitória. Repete comigo. Descanso é uma posição de vitória. Em nome de Jesus. Então, o diabo sempre
coloca diante de você a seguinte pergunta: o que você vai fazer a respeito dessa ou daquela situação? A sua resposta precisa ser: eu vou sentar e descansar. Lembre-se que se sentar aqui e descansar é que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você sempre será impulsionado ou impulsionada a querer fazer coisas fora da vontade de Deus. E o Pai quer dar para você um descanso. Então, eu vou me sentar e vou descansar. Ao fazer isso, você está dizendo que não há mais nada a ser feito, porque a obra já foi consumada por Cristo. Amém? Então, parece que a obra não está terminada. Você sempre, olha só, você sente que não está terminado. É incontável vezes dizem, né, que não está terminado. Mas você senta e apenas declara: está consumado. Diante de situações ou circunstâncias da nossa vida, nós somos sempre impelidos a achar que nós temos que fazer algumas coisas. E o Pai vai dizer para você: nesse assunto, eu estou no controle. Olha que interessante. Porque aquilo que o Pai mandou você fazer, você vai fazer e Ele vai te dar graça em nome de Jesus. Então, está consumado. Quando você faz isso, alguma coisa acontece com aquele seu problema. Toda vez que você decidir dizer sobre esse assunto, está nas mãos de Deus, o milagre começa a acontecer. E é do jeito dele. Amém? E nem sempre você vai entender a vontade de Deus. Uma frase do Bill Jones diz o seguinte: quando você parar de querer entender, você vai desfrutar da paz que excede a todo entendimento. Amém? São verdades que nós temos que parar para pensar, porque se você for mais profundo nisso, você consegue discernir e a coisa entrar no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que meditar. Diga comigo, meditar. Então, feliz é aquele que medita. Então, meditar é você parar nas Escrituras e pedir ao Pai a revelação daquele texto. Deixa eu deixar para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Não adianta você ler a Bíblia toda, que é importante. Mas se você não meditar na Bíblia, não resolve. Amém? Você pode ler tudo, mas se você não meditar ao ponto daquela escritura se tornar uma revelação. Tem irmãos que vivem nos países perseguidos, né? Como é que chama? Em outros países que não podem nem ler a Bíblia, eles têm porções da Bíblia. Então, um texto da Bíblia, um versículo já é o suficiente para eles. Não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia, presta bem atenção nisso. Porque precisa da revelação. Porque você pode ter o conhecimento, se você não tiver a revelação, você não vai ter a prática. Amém? Não precisa muito. Se você tiver a revelação do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você tiver a revelação de que você é filho de Deus, você gera um impacto aí fora. Nem aqui dentro não, aqui dentro é fácil. Eu, como tenho um dom de revelação, todo mundo aqui tem uma auréola na cabeça. Ó. Olha que bonito. Alguns têm até asas já. Alguns não voam porque são fiote. Mas o impacto vai gerar lá fora. Amém? Eu tive no aniversário esses dias de um amiguinho nosso. E no aniversário, na hora de ir embora, fui pegar um livro. Cadê o Tonka? Você estava naquele aniversário. E no aniversário fui pegar um livro no carro e distribuir para algumas pessoas, o manobrista, enfim, que estava nesse aniversário. E pedi para entregar para uma moça, especificamente, né, para que ela recebesse aquele livro nas mãos dela. E ela nos serviu muito bem lá no aniversário. E ontem nós estávamos almoçando com uma família de amigos nossos aqui,
E daqui a pouco, quem vem nos servir num lugar totalmente diferente, a moça que recebeu o livro. Que ela estava sem uniforme, e aí começamos ali a falar com ela e tratá-la bem, perguntar o nome dela, todo o processo também que a gente faz. Ela falou assim: o senhor é o pastor Marcos, o senhor me deu um livro lá no aniversário, no buffet. E se tivesse tratado mal? Hein? Se tivesse tratado mal essa moça, eu encontraria com ela em outro lugar, totalmente diferente. Então, se você andar debaixo dessa graça, você vai desfrutar da presença todos os dias. Amém? O inimigo vai tentar ao máximo retirá-lo dessa posição, pois ele sabe, enquanto você está nela, as bênçãos fluem na sua vida. Lugar de descanso é lugar de desfrutar da bênção do Senhor. Amém? Você pode repetir comigo? Lugar de descanso é lugar de desfrutar das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. É uma vitória abundante, as coisas boas acontecem. Então o alvo do diabo é fazer você ficar tumultuado, atribulado, sem descanso, sem paz. Por isso precisamos nos esforçar para permanecer no descanso. Permanecer aonde? No descanso. Aí tem um texto aqui que eu achei muito interessante, de Hebreus capítulo 3, verso 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Presta bem atenção nisso. Você que está anotando. A palavra perverso aqui, no grego, é poneros, que significa primário. É cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, né? Posicionado em atormentado por labores. O sentido secundário de ponérios é mal, moral e iniquidade. Mas veja que o sentido primário da palavra é justamente perder o descanso. A incredulidade leva-nos a perder o descanso. Toda pessoa que está incrédula às Escrituras, ela perde o descanso. Quem está incrédulo às Escrituras é não crer que Deus pode, através das Escrituras, resolver o seu problema. Dá uma boa notícia para o seu irmão. Seja qual for o seu problema, a Escritura tem solução. Seja qual for o seu problema, as Escrituras têm a solução. Amém? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fala bem forte, bem. Tem ou não tem? Se tem, aonde nós temos que procurar a solução? Aonde? Nas Escrituras, porque é dela que procede as saídas para a vida. Meus irmãos, nós precisamos ganhar essa intensidade de fé, de buscar nas Escrituras a solução. Aonde? E como é que a gente consegue isso? Lendo. A sabedoria está na palavra. Amém? Tudo o que você precisa está na palavra de Deus. É lá que você vai descobrir essas verdades no nome de Jesus. E isso é muito interessante, porque o Senhor disse lá em Lucas capítulo 21, verso 34, né? A condição para sermos livrados da grande tribulação e ter um coração que não está embriagado com as preocupações e ansiedades dessa vida. Em Lucas capítulo 21, verso 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Tem muitas pessoas que são repentinamente tomadas porque não atentaram para as Escrituras. Não meditaram na palavra de Deus. Então, que nós venhamos ficar
e não sermos pegos de surpresa acerca disso. Então, o vencedor é aquele que entra no descanso. Canaã, no qual somos desafiados a entrar no Novo Testamento, é o nosso descanso. Interessante como valorizamos muito o mal moral. Olha só, pensamos sempre que é esse o pior tipo de maldade. Mas a palavra de Deus nos mostra que perder a paz e viver sem descanso nos faz reprovados por Deus. O Pai já providenciou para nós uma paz. É nessa paz que Ele quer que você permaneça. Amém? Ele quer que você permaneça nessa paz. Por isso que as cartas do Novo Testamento começam com lá, falando graça e paz. Graça e paz. É o cumprimento nosso que nós temos que retomar, inclusive, com os irmãos. Eu não consigo, às vezes, mandar mensagem para as pessoas e escrever graça e paz. Eu não consigo, muitas vezes, falar com algumas pessoas e não dizer graça e paz. Por quê? Você está liberando, consciente ou inconscientemente, uma palavra profética para aquela pessoa, dizendo que a graça e a paz esteja no seu coração. Isso muda tudo, gente. Você pode dizer para o seu irmão aí, graça e paz? Você já foi redimido, olha só, nós já estamos encerrando. Você já foi redimido da ansiedade. Na noite que o Senhor foi traído, algumas horas antes da sua crucificação, o Senhor suou gotas de sangue. Foi ou não foi? Por quê? Porque Ele sabia que era um momento agonizante, um momento difícil que Ele iria passar. Então, Jesus já passou por mim e por você todos os momentos difíceis. Amém? Você não precisa mais agonizar. Você não precisa ficar sofrendo. Sabe por quê? Porque Jesus já sofreu por você. Você crê nisso? Porque tem pessoas que gostam de sofrer. Você já perguntou, já viu aquelas pessoas, como é que você está? Você já sabe que vai vir. Sabe ou não sabe? Tem pessoas que você nem pergunta como é que ela está. É verdade ou não é? Mas tem que perguntar para você ajudar essa pessoa a entrar no descanso. Não seja egoísta, não. A gente foge, de algumas situações. Então, olha só. A primeira área que o Senhor deseja redimir da nossa vida é o estresse. Quem? Estresse. E às vezes Jesus, para comparar isso, ele compara lá com aquele pássaro que não semeia e que não planta, e Jesus alimenta, o Senhor alimenta todos eles. É verdade ou não é? Você já viu algum passarinho reclamando da vida? Já viu algum passarinho reclamando que está estressado? Então vamos olhar para o passarinho e aprender com eles. Eu vou dar outra dica para você que eu estou praticando agora. Agora eu estou praticando em nome de Jesus, graças a Deus por isso. Começa a fazer caminhada. Agora, Sandro, ninguém me segura. Vou entrar naquele time dos 60 agora. Faz caminhada. Faz exercício físico. Eu estou com os meus braços tudo doendo. Eu estou me sentindo um Rambo. Não, isso aqui não pode. Ainda bem que a camisa cobre. Mas Gente, eu tomei uma decisão essa semana. E agora eu não volto mais atrás. Acordei de madrugada. Meu sósia. Acordei de madrugada. Foi literalmente 4 horas da manhã. Falei, Senhor, hoje tudo muda. Levantei, fui orar, tomei um banho, passei perfume e fui fazer caminhada. Fiz todos os dias e a semana que vem continua. Semana que vem é amanhã, inclusive, tá? E não vou parar mais. Porque tem coisas que ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer. Amém? Faz uma cara de quem está entendendo, por favor. Obrigado. Tem coisas que só você pode fazer. Está claro isso, irmãos? Então, se não, que eu falei aqui a semana passada, senão o que vai acontecer?
quando chegar lá no beirando os 85, 86, não, 90, vai já 90 para pegar melhor, né? Quando chegar nos 90 anos, você vai ver o que você semeou. Amém? Em todo sentido, é comida, é tudo. Deus está me curando. Eu já recebi a cura. Amém? Não adianta ficar reclamando da dor aqui, dor ali, se eu não faço nada. É verdade ou não é? É. Então, caminhando aqui. Você já foi redimido. Antes da queda, Deus havia dado um trabalho ao homem. Portanto, o trabalho era algo que procedia de Deus, que procede de Deus, porque Ele também trabalha. Depois da queda, porém, o Senhor disse ao homem que trabalharia com o suor. O suor tornou-se um símbolo de maldição. O homem hoje trabalha cheio de ansiedade e de angústia. O Pai não quer que você trabalhe dessa maneira. O Pai quer que você trabalhe num descanso. Amém? Você pode ver pessoas que muitas vezes estão trabalhando numa determinada atividades e não gostam do que faz. Pare um dia, ore a Deus e peça a Ele para que Ele te mostre o que vai trazer prazer para você. Porque você está ficando doente. Amém? Tenha coragem de mudar a sua vida. Porque olha, meu irmão, minha irmã, se a gente não tem coragem de fazer isso, sabe o que acontece? Você é prejudicado e quem está à sua volta também é prejudicado. Amém? Você é prejudicado e quem está à sua volta também é prejudicado. Por quê? Porque você não toma decisões e escolhas corretas na sua vida. Deus está falando com alguém aqui? Deixa eu ver. Porque já falou comigo, tá? Já falou comigo. Então, só estou transferindo o que ele falou comigo. Vamos juntos? Então, Evangelho de João, capítulo 14, versos 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A segunda coisa que ele nos deixou foi a sua paz. Imagine um homem muito rico, à beira da morte, que deseja nos dar algumas coisas. Ele certamente daria o seu bem mais precioso. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele nos deixou a sua paz. Nos deixou o quê? Esse foi o bem mais precioso que Deus deu para nós. Você precisa descobrir aonde roubaram a sua paz. A paz de Jesus é um senso de segurança, seguridade, prosperidade e felicidade. Amém? Não importa quão grande seja o seu problema, quão severa a situação ou tão terrível o diagnóstico que você já recebeu, o Senhor deseja que nada disso controle o seu coração. Se o nosso coração permanecer em paz, nós veremos o milagre. Amém? Vou repetir esse ponto para nós orarmos juntos, no nome de Jesus. Não importa quão grande seja o problema que você está enfrentando, quão severa seja a situação e quão terrível o diagnóstico, o Senhor deseja que nada disso controle o seu coração, porque o justo viverá da fé. Não vai viver daquilo que ele está vendo. O nosso coração vai permanecer em paz e nós veremos o milagre. Você pode abaixar sua fronte por um instante, por gentileza?